exaltado e glorificado seja a grandeza, a santidade que há na presença do Cordeiro, na sua glória, no seu poder e majestade. Que nós possamos a cada dia estarmos sendo edificados pelas simples mensagens deste canal. Eu falarei um pouco sobre o profeta da igreja. Estou editando alguns estudos neste sentido. Cristo é o profeta da igreja, é o profeta da sã doutrina, e não há necessidade de recorrermos a um outro profeta. É o que vamos discorrer nesse pequeno estudo. Deixe aí preparado seu copo com água. No final vamos consagrar para participarmos juntos. Quem representa a Igreja de Cristo hoje? Somos nós. Se ainda tivesse na terra uma igreja com as características da igreja coluna e baluarte da verdade, Cristo seria o profeta desta igreja. Como esta igreja não mais está na terra, quem representa a igreja de Cristo somos nós. E como representantes da igreja de Cristo, devemos compreender que Cristo, unicamente Cristo, é o nosso profeta. Não podemos recorrer a outros, porque senão seremos enganados. E vejam, senhores, o que é a predição de um profeta verdadeiro, que é ser o profeta da igreja. No livro de Lucas 24, exaltado seja a santidade do Santo Espírito, meu Senhor. Glórias e honra, poder e majestade seja dado ao Cordeiro, profeta da igreja. Aí vejam, senhores, esta predição, este cumprimento profético. No livro de Lucas 24, versículo 49. Permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esta predição, esta promessa, este cumprimento tem perdurado na terra por 2000 anos. Aí vejam, senhores, quando eu disse no estudo passado que as predições do profeta da igreja, Cristo, elas foram dadas para terem o seu cumprimento durante 2000 anos. E esta promessa é uma delas. Até hoje, aqueles que permanecem
em obediência aos ensinamentos de Cristo, que permanecem em obediência à sã doutrina, recebe esta promessa. Aí vejam, senhores, porque as igrejas, as pessoas estão recorrendo a promessas, a profecias de terceiros, falsas profecias, porque estes estão sendo enganados. No livro de João 14, versículo 26. Quando ele vier, Santo Consolador, Santo Espírito, nos relembraria, nos faria lembrar de todas as profecias, dos cumprimentos proféticos dados pelo profeta da igreja. E porque recorrem aos profetas terceiros? Porque não dão ouvido à voz do Santo Espírito. A cada dia, as igrejas desprezaram a presença do Consolador, desprezaram o Santo Espírito. Como eles estão em desobediência ao Santo Espírito, o Santo Espírito não lhes pode lembrar das profecias, nem dos cumprimentos proféticos preditos pelo profeta da igreja. E creiam, senhores, quem está no lugar de Cristo, o profeta, hoje, é o Santo Espírito, nos fazendo lembrar, nos revelando os cumprimentos que o profeta profetizou. E eu diria que não há necessidade de recorrermos a profetas terceiros. Deveríamos somente ficar com as profecias, com os cumprimentos proféticos de Cristo que ele profetizou. Se dermos ouvido ao Santo Espírito, se obedecermos os seus ensinamentos, a sua palavra, o Santo Espírito irá nos revelar os cumprimentos proféticos que estão cumprindo na atualidade. Não há necessidade de recorrermos a outros profetas, porque se assim fizermos, seremos enganados. Então, creiamos nós, nestes 2000 anos, um só é o profeta da igreja, Cristo, igreja a qual nós individualmente representamos. E vale a pena relembrar, dizer para os senhores, se formos obedientes aos ensinamentos de Cristo, o Santo Espírito a cada dia nos revela os cumprimentos proféticos
o qual ele, Cristo, profetizou. E aqueles que são usados em profecia, muitos se dizem profetas, se dizem que estão sendo usados em profecias. Agora vejam, senhores, estou falando em todos os estudos. Estes devem profetizar o cumprimento para ontem. Porque se a profecia que eles profetizaram não terem o cumprimento para darem tempo de nós irmos lá e reconhecermos, dizermos que estes são falsos profetas. Profetizar para daqui a 50 anos, as pessoas já esqueceram. Profetizar para daqui a 200 anos, as pessoas já esqueceram. Então aqueles que são usados em profecias ou revelações proféticas devem profetizar para os nossos dias. Não podem ser para muito longe, para darmos tempo de nós sabermos se estes são profetas ou se não são. Aqueles que são usados em revelações proféticas, em profecias, devem ter muita responsabilidade. Por quê? O Santo Espírito não é o espírito do engano. Irei falar no próximo estudo. Espíritos que têm passado por espíritos de luz e têm dado profecias e enganado muitas pessoas. O Santo Espírito não é o espírito do engano. Uma somente profecia que um profeta profetizar e esta não se cumprir, este será tido como um falso profeta. Aí vejam, senhores, a responsabilidade que tem aqueles que são usados em profecia. Se os senhores estiverem frequentando o ministério de alguém que fala que é usado em profecia, uma só profecia que ele profetizar e não cumprir, ele será tido como um falso profeta. E podem dizer que o espírito do engano está lhe usando. Não podemos crer jamais em nenhuma profecia daqueles que profetizam e não cumprem. As pessoas são enganadas porque não atentam para a palavra. Na velha aliança, o profeta que profetizasse e a sua profecia não cumprisse, ele era apedrejado. Aí veja, os senhores, a responsabilidade que temos de usar o nome, de usarmos a santidade do Senhor em uma profecia, em um cumprimento profético, em uma revelação diante da igreja. Não podemos tomar o nome do Senhor em vão. Uma só profecia que alguém profetiza
e não tem o cumprimento, pode abandonar, esquecer todas as outras profecias dele, porque este será tido por um falso profeta. Aí está os senhores. Por isso, aqueles que se dizem usados em profecia devem profetizar para um tempo bem próximo, para os nossos dias, para sabermos se eles estão sendo usados pelo Santo Espírito ou se é pelo espírito do engano. Não podemos esquecer. Hoje, quem representa a Igreja de Cristo somos nós. Eu já disse no estudo passado. Podemos levar essa igreja para todos os lugares que quisermos, em santidade, em obediência ao Senhor. E como nós representamos a Igreja de Cristo, Cristo é o nosso profeta. Não devemos dar ouvido a profetas terceiros, porque seremos enganados. Muitos irão enfrentar o juízo, porque abandonaram as profecias do profeta da igreja. Abandonaram as revelações do Santo Espírito e estão sendo enganados, irão enfrentar o juízo. Nada de profetas terceiros. Devemos ficar unicamente com as profecias do profeta da igreja. Porque se ficarmos com as profecias do profeta da igreja, o Santo Espírito, no momento oportuno, irá nos revelar os cumprimentos que ele profetizou. João 14, 26. As pessoas esqueceram das profecias de Cristo, do profeta, porque não dão ouvido ao Santo Espírito. Estão ministrando em desobediência ao Santo Espírito. Como que o Santo Espírito vai fazer-lhes lembrar se eles não recorrem ao Santo Espírito? Se eles não buscam a sua presença? Se eles não ouvem a sua voz? Por isso, as igrejas estão recorrendo profetas terceiros, profecias mentirosas, profecias que não cumprem, profecias de profetas que não têm nenhuma credibilidade, porque abandonaram a santidade do Santo Espírito, abandonaram a presença do Santo Espírito. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça as grandezas do Santo Espírito, mas aqueles que estão ministrando a palavra não dão ouvido à voz do Santo Espírito. Como que o Santo Espírito pode lhes revelar os cumprimentos proféticos do profeta da Igreja Cristo? Jamais. Eis o porquê. Abandonaram a presença do Santo Espírito, não ouve a voz do Santo Espírito, e por causa disso estão recorrendo outros profetas,
por desobediência. E, infelizmente, estes estão sendo enganados e terão que enfrentar o juízo por desobediência à palavra, desobediência ao Santo Espírito. E isto irá custar muito caro. Agora pegue aí o seu copo com água, vamos consagrar esta água para que ela se transforme na água da vida no nosso interior, para a glória do Santo Espírito. Meu Pai, consagra esta água, Senhor, pela sua infinita misericórdia, pela sua infinita bondade, Senhor. Põe nesta água as tuas virtudes. Quem dela participar, recebam bênçãos em abundância para a glória do seu nome. Vamos participar. Você pode deixar um pouco dela, lavar os seus olhos, para que os nossos olhos físicos e espirituais possam serem abertos. Agora o Senhor, a Senhora que quer fazer uma aliança com o Cordeiro, com o autor e consumador da nossa salvação. Senhora, o Senhor que quer andar nos caminhos do Senhor, feche os seus olhos, põe as mãos no seu coração e eleve os seus pensamentos ao trono da graça. Meu Pai, abençoa este homem e esta mulher que tem assistido estas mensagens e tem dado credibilidade. Abraça-os com teu Santo Espírito. Abraça-os com as suas promessas, Senhor. Guarda este homem e esta mulher, esta família, que tem a cada dia dado crédito a estas mensagens. Seja, meu Senhor, o provedor na vida deles, como o Senhor tem provido na minha vida. Exaltado, honrado e glorificado seja a santidade da sua presença, a glória do Santo Espírito, a glória do Cordeiro, na sua grandeza, no seu poder e majestade, para sempre, sempre, para todo e sempre. O Senhor te abençoe e te guarde. Dê a sua luz, a sua proteção, a sua direção, para a glória do seu nome. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro.